Agora, esse próximo tópico que eu vou falar são para provas mais concorridas. Então, vamos lá. Essas bases nitrogenadas que eu acabei de falar para vocês, adenina, timina, guanina e citosina, elas podem ser classificadas em bases púricas ou bases pirimídicas. Como assim, professora? Vamos lá. Eu vou apagar essa bagunça aqui que eu fiz para explicar para vocês. Vamos lá, então. O que é uma base púrica? É uma base que tem 2 anéis. Tá vendo essas bases aqui, ó, que tem 2 anéis? Elas são chamadas de bases púricas. Então, o que é uma base púrica? Primeiro, o que é uma base? Você já sabe o que é uma base nitrogenada. Base nitrogenada é a terceira parte daquele nucleotídeo, né? Nós temos o fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Então, eu estou falando do terceiro elemento, que é a base. Só que essa base nitrogenada, ela pode ter 2 anéis grudadinhos ou pode ter só um anel. Se essa base tiver 2 anéis, ela vai ser classificada como uma base púrica. E se a base tiver só um anel, a gente vai chamar de base pirimídica. Então, algumas bases vão ter 2 anéis, tá vendo aqui na imagem, ó? Algumas têm 2 anéis, só que algumas são pirimídicas, só vai ter um anel e vocês precisam saber quais são as púricas e quais são as pirimídicas. Professora, como é que eu vou decorar isso? Calma, olha o macete que eu vou te passar agora. Vocês vão, nesse momento, só nesses 2 primeiros segundos, vocês vão esquecer português. Acompanha comigo. Vocês vão escrever do lado da prova a palavra pulga sem o L. Sem o L. Então, vocês vão chegar na hora da prova. Ah, o que é uma base púrica e uma pirimídica? Não sei qual que é qual. Você vai chegar na prova e vai escrever a palavra pulga. Não conta para os seus professores de português. Vão escrever a palavra pulga sem o L, sem o L. Por quê? Porque quais são as bases púricas? Quais são as bases púricas que tem 2 anéis? Quais são? Guanina e adenina. Acabou a questão. Quais são as bases púricas? Guanina e adenina. Vamos conferir na imagem? Guanina, opa, tem 2 anéis, é verdade, é uma base púrica. E a adenina também tem 2 anéis, também é uma base púrica. Então, para você descobrir quais são as púricas, você escreve a palavra pulga. O CPU você vai lembrar de púrica. E G significa guanina e A significa adenina. Professor, e o restante, o que sobrou? Citosina, timina e uracila. Só pode ser base pirimídica, é o que sobrou, só tem um anel. Ok? Tranquilo? Então, vamos passar para o próximo slide. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da direção do DNA e também das pontes de hidrogênio. Vamos lá. Lembra que eu falei com vocês que adenina sempre vai grudar com timina e guanina sempre vai fazer par com citosina? Lembra que eu falei isso com vocês? Então aqui eu trouxe uma imagem para representar isso, ó. Aqui tem uma fita e do outro lado tem outra fita. Nessa imagem, eles colocaram o nucleotídeo completo. Então, aqui nós temos o fosfato, a pentose e uma base nitrogenada. Aqui embaixo, um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Na outra fita também é a mesma coisa. Então, vamos observar as bases nitrogenadas, que é o que geralmente as questões perguntam. Guanina, que é a letra G, sempre vai se unir com o outro lado da fita com qual letra? Com a letra C de citosina. Então, aqui vai ser guanina com citosina. E aqui embaixo, na primeira fita, nós temos a base adenina. A adenina sempre vai fazer par com timina da outra fita. Então, se em uma fita eu tenho adenina, na outra fita com certeza vai ter
timina. Se em uma fita tem citosina, do outro lado vai ter guanina. Tudo bem? Beleza. Com relação às pontes de hidrogênio, o que vocês precisam saber? Quando a adenina faz o par com timina, para eu unir as duas fitas, o que eu preciso ter no meio dessas bases nitrogenadas? Nós precisamos ter ali pontes de hidrogênio. Porque se eu não tiver ponte para poder grudar as duas bases nitrogenadas, eu não vou ter a dupla fita de DNA. Então, como é que eu vou grudar essa fita de DNA aqui com essa fita? Eu preciso unir as duas fitas através das pontes de hidrogênio. Então, é como se fosse uma escada. Vou desenhar aqui do lado uma escada, ó. Vamos supor que isso aqui seja uma escada. Aqui desse lado eu tenho uma fita de DNA e aqui desse outro lado eu tenho uma outra fita de DNA. Como é que eu uno as duas fitas? Através dessas fitas aqui no meio, dessas pontes de hidrogênio. Tudo bem? Então, como eu uno uma fita a outra fita para juntar as duas, para formar a dupla hélice de DNA? Eu preciso das pontes de hidrogênio para poder unir. Então, esses tracinhos aqui que vocês estão vendo, que está tracejado, está representando as pontes de hidrogênio. Só que aí, uma coisa que caiu já na prova do Enem. Quantas pontes de hidrogênio nós temos entre adenina e timina e entre guanina e citosina? Entre guanina e citosina, nós temos 3 pontes de hidrogênio. 3 pontes de hidrogênio. E entre adenina e timina, nós temos só 2 pontes de hidrogênio, ok? Então, sempre vai ser assim. Entre adenina e timina, 2 pontes. Entre guanina e citosina, 3 pontes. Pergunta que eu faço para vocês, que inclusive foi questão do Enem. Qual dessas eu consigo quebrar mais facilmente? Qual desses pares eu consigo separar com mais facilidade? A guanina com citosina tem 3 pontes de hidrogênio, certo? 3 pontes. Então, isso quer dizer que guanina e citosina estão grudados de uma forma mais forte, porque tem 3 pontes segurando elas, segurando essas bases. Agora, entre a adenina e timina, eu só tenho 2, ou seja, para eu separar a adenina da timina é mais fácil, porque só tem 2 pontes. Aí, na prova do Enem, caiu o seguinte: assinale a alternativa em que nós conseguimos desnaturar mais facilmente, né? Aí tinham várias fitas de DNA. E aí, qual que seria a quebrada mais facilmente? A que tivesse mais adenina com timina ou a que eu tenho mais guanina com citosina? Qual que é a mais fácil de ser quebrada? A que tem mais adenina com timina, ok? Então, aqui a gente já resolveu também uma questão do Enem. Outro ponto importante aqui é o seguinte: as fitas do DNA são antiparalelas. Como assim? Quer dizer que uma está em um sentido e a outra está em outro sentido. Então, essa fita está no sentido para baixo, tá vendo a seta para baixo? E a outra fita está em outro sentido, a seta está para cima. Então, as fitas de DNA, elas são antiparalelas. Outro ponto que eu queria falar que é muito importante. Quando essa fita de DNA é formada, também é de DNA, tá? De RNA. Quando a fita ela é formada, nessas estruturas a gente tem carbono. Esse ponto que eu vou falar agora, vocês não precisam ficar preocupados. Quando eu falar que é importante, vocês precisam focar. Isso aqui que eu vou falar é por questão de curiosidade. Eu vou falar realmente o que precisa, tá bom? É o seguinte: essa fita de DNA ou a fita de RNA, nessa estrutura vão existir alguns carbonos. Só que esses carbonos, eles são enumerados. Por exemplo, você lembra da pentose que tem 5 carbonos? Elas têm 5 carbonos, então cada carbono daquele vai ser enumerado. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5.
Ah, professora, por isso que eu tenho o número 5 aqui? Porque nesse canto aqui, o carbono que ficou para fora é o carbono número 5. Então, por isso que aqui nós temos o número 5. E a gente fala que essa extremidade se chama 5 linha. Por que 5 linha? Porque nessa extremidade tem o carbono ali que é o número 5. Só isso. Ah, professor, e esse número 3 que está aqui embaixo? Quer dizer que o carbono que ficou para fora nessa extremidade é o carbono de número 3. Então, por isso que essa extremidade se chama 3 linha. Então, percebam que nas duas fitas nós temos o 5 linha e o 3 linha. Só que, olha a diferença. Nessa fita aqui, o sentido é de 5 linha para 3 linha. E olha a outra fita, é o inverso, né? Aqui nós temos de 5 linha para 3 linha. E aqui também de 5 linha para 3 linha. Só que se você colocar uma do lado da outra e comparar, nessa faixa aqui de cima a gente tem o 5 linha e aqui nessa faixa de cima é o 3 linha. Não precisa se preocupar com isso. O que eu quero que vocês percebam? Que uma fita é em uma direção e a outra fita é em outra direção. Ou seja, as fitas são antiparalelas. Então, você nunca vai ter, por exemplo, aqui em cima 5 linha e aqui também 5 linha. Não, porque uma é em um sentido e a outra é em outro sentido, ok? Essa parte de 5 linha, 3 linha vai ser importante quando a gente falar de replicação de DNA. Último ponto importante desse slide aqui é o seguinte. Eu falei para vocês das pontes de hidrogênio, não falei? Lembra da escada? Para eu unir essa fita com essa, para eu juntar as duas fitas, entre as duas fitas, nós vamos ter pontes de hidrogênio. Entre adenina e timina nós temos 2 pontes e entre guanina e citosina nós temos 3 pontes de hidrogênio. Só que aí eu falei com vocês que é entre as duas fitas, certo? Então elas vão ficar no meio para unir as duas fitas. Só que aí eu te pergunto o seguinte: e se eu não estiver falando das duas? Se eu falar de uma só? Esses nucleotídeos que estão ligados aqui, eles são ligados por quê? Pelas pontes de hidrogênio? Não. Eles vão ser ligados por uma ligação chamada de fosfodiéster. Vamos de novo. Para eu unir essa fita, vou colocar no laser aqui que é mais fácil de vocês verem. Se eu pegar essa fita aqui para unir com essa fita, o que vai ter no meio? Pontes de hidrogênio. Agora, olha a pergunta diferente. Para eu unir esse nucleotídeo, fosfato, pentose, base nitrogenada, para eu unir esse nucleotídeo com esse nucleotídeo de baixo, olha essa ligação aqui que está em azul mais forte. Tá vendo essa ligação que une um nucleotídeo no outro embaixo, um embaixo do outro? Essa ligação azul é chamada de ligação fosfodiéster. Professora, mas por que fosfodiéster? Fosfo, você lembra de fosfato. Lembra que eu falei que a bolinha é o grupo fosfato? Tá vendo que a bolinha está ligada a essa linha azul mais forte que eu falei? Que é a ligação fosfodiéster? Então, vamos organizar a explicação aqui. Para eu unir as duas fitas, qual ligação que eu utilizo? As pontes de hidrogênio. Então, entre as duas fitas, pontes de hidrogênio. Ligação de uma única fita para unir um nucleotídeo ao outro na mesma fita. Ligação fosfodiéster. Então, vamos escrever aqui do lado, que isso é importante. Entre as duas fitas, nós vamos ter que tipo de ligação para unir as duas fitas? Lembra da escada? Nós vamos ter as pontes de hidrogênio. Pontes de hidrogênio. Adenina com timina, 2.
e guanina com citosina 3. Agora, na mesma fita, em uma fita só, como os nucleotídeos estão grudados um no outro? Porque como é que o nucleotídeo vai se ligar? Porque senão eles vão ficar soltos. Como é que eu vou formar a fita bonitinha? Eu preciso unir esses nucleotídeos, né? Então, na mesma fita, qual que é o tipo de ligação que vai formar essa fita? Vai ser a ligação fosfodiéster. Por que fósforo? Porque essa ligação vai estar ali no grupo fosfato. Fosfodiéster. Difícil? Depois que vocês assistirem essa aula, manda uma mensagem para mim no WhatsApp falando: professora, essa matéria é difícil. Ou então, professora, achei mais ou menos. Professora, achei tranquila, fácil, dá para eu fechar qualquer prova aí com essa explicação. Tá tranquilo para mim, ok? Então, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, manda mensagem para mim. Se qualquer dúvida que tiverem, fala, professora, não entendi aquela parte das fitas, do 5 linha, 3 linha, podem ficar à vontade, tá bom? Então, aguardo vocês na próxima aula e bons estudos!